Indo agora um pouco mais adiante do ponto de vista histórico, vamos começar a analisar aí algumas obras artísticas que têm mais uma visão direta a respeito da ciência. Então, inicio aqui com a exposição de Eduardo Kac, lá no final da década de 90, auge lá dos processos de genômica, e tendo como base uma inspiração a respeito disso, o autor apresenta em vários museus essa instalação artística, no qual aí representada nessa ilustração, vocês podem ver uma placa de Petri que está servindo de projeção e ao lado várias projeções das letrinhas que nós, professores e professoras de biologia, conhecemos bem, a C, G, A, T. Então essa representação é algo artístico, mas certamente o professor e a professora nós podemos utilizar isso como um mecanismo para falar a respeito de temas biológicos. Outro trabalho interessante é contido aí na exposição Fantástico Corpo Humano, no qual existe aí representações e exposição artística, tendo como base aí a anatomia do corpo humano, que inclusive é representados aí pela dissecção de corpos humanos em suas diversas representações de sistemas motores, vasculares, entre outros, assim, sucessivamente. E agora nós podemos também então falar a respeito de uma ferramenta que nós vamos utilizar na nossa disciplina, especificamente de IPEC 5, que é a fotografia enquanto recurso para fazer essa ligação entre arte e ciência, entre o sensível e o lógico, entre o subjetivo e o objetivo. E aqui eu vou trazer algumas representações para vocês de trabalhos premiados aí pela National Geographic como fotografias importantes ao longo do século 2000, ao longo dos anos 2000. E trago aqui o primeiro trabalho fotográfico de Brent Steaton, no qual ele faz aí uma fotografia a respeito de um grupo de jovens albinos. E é claro, nós podemos ter várias conotações a respeito dessa ilustração, tanto do ponto de vista artístico, mas especialmente do ponto de vista biológico. O que é que o professor e a professora, utilizando essa imagem, pode resgatar de conhecimento científico? Então, essa imagem ela pode servir de estopim para uma conversa a respeito de vários temas biológicos. Outro exemplo, Marcos Varesso, no qual o autor traz aí uma fotografia representando aí a revoada de diversos pássaros em migração. Então, no primeiro momento, pode-se parecer aí uma ilustração, uma fotografia, diversa, mas ela tem essa conotação também biológica. Exemplos de trabalhos que misturam agora fotografia com escultura. Georges Guesset faz um trabalho muito interessante no qual ele produz esculturas e faz fotografias desse material, representando aí aspectos anatômicos, muitas vezes alegóricos, da anatomia de animais. Então, à esquerda de vocês eu tenho a representação aí de um anuro qualquer, mas de uma forma muito peculiar, e à direita de vocês eu tenho aí representado um coelhinho provavelmente associado com aspectos da luciferase. A portuguesa Marta de Menezes, que tem um trabalho interessante de ilustração, vocês estão vendo aí essa representação de borboletas, e ao lado de cada borboleta eu tenho uma espécie de zoom, dando aí uma conotação do que seria com mais detalhes a textura de cada uma dessas obras. Então, o que parece, num primeiro momento, uma fotografia, na verdade é uma pintura ultra realista, feita sobre a natureza a partir da obra dessa artista. Do mesmo modo, o professor e a professora podem se apropriar disso para conversar a respeito de outro tema. E para finalizar essa perspectiva, uma obra mais contemporânea, Romec, que faz aí obras e esculturas extremamente realistas do corpo humano.
nessa exposição de Rombeck, que veio aqui para o Brasil, inclusive lá em São Paulo, nós temos aqui, por exemplo, a representação realista de duas esculturas representando aqui um casal de idosos. Então, no primeiro plano, à frente, você tem as esculturas e atrás nós temos o público aí analisando essa perspectiva. Então, o professor e a professora pode se utilizar desse material também para falar a respeito de vários aspectos, que incluem aspectos ligados aos sentimentos, à estética, à ética e, é claro, aspectos biológicos, anatômicos e fisiológicos. E também as ruas podem servir para as nossas conversas também, a arte de rua. Aqui um exemplo de uma ilustração, melhor dizendo, aqui aparece para vocês um exemplo de um grafite de rua, no qual claramente nós podemos, enquanto professores e professoras, conversar acerca dessas relações entre destruição do meio ambiente e o nosso sistema de produção de mercadorias. Outro exemplo aqui falando sobre a vida do professor e da professora. Então, nós podemos utilizar a arte enquanto uma ferramenta para falar também da nossa profissão e da biologia. Então, compreendendo isso também, nós vamos partir agora para elementos mais contemporâneos. Falar um pouquinho que a biologia, como ela aparece nos meios de comunicação. Iniciando, então, pelas redes sociais mais atuais. Para quem é um pouquinho mais veterano dentro da nossa área, recebeu aí provavelmente chegou a receber ou compartilhou várias ilustrações que tentam representar visões aí, muitas vezes alegóricas a respeito do trabalho do cientista, a respeito do biólogo, da nossa profissão como um todo. Também pode ser feito através do professor e da professora e de algumas áreas específicas da biologia, como é o caso da anatomia do ecologista. Então isso, apesar de ser logicamente denotar uma caricatura, uma característica muitas vezes jocosa dessa visão, mas ela tem uma forte representação social. Muitas vezes a sociedade vê o cientista, o biólogo, a bióloga com essa maneira. E nós aprendemos muitas vezes através dos meios de comunicação, mesmo sem diretamente percebê-los. E aqui eu trago 3 exemplos para vocês. Algumas imagens aí para resgatar os nossos queridos desenhos animados, como Bob Esponja, Calça Quadrada, Looney Tunes e o Homem-Aranha, Spider-Man. Outros, para quem é um pouco mais antigo, na televisão a gente começou a ter programas voltados para a difusão do conhecimento científico de uma maneira mais direta, como aparecia no Castelo Rá-Tim-Bum, aqui o trabalho dos gêmeos cientistas. Outro exemplo, para quem ainda é um pouco mais antigo, o Mundo de Bigman, que é também algo parecido com o Castelo Rá-Tim-Bum, mas feito lá por americanos, mas que teve aqui uma influência importante no Brasil, que teve uma edição mais antiga e hoje em dia ele aparece no formato mais recente também. E outros exemplos, a gente não pode cansar de ter exemplos aí a partir dos desenhos animados, passando pela ilustração de como se aparece o cientista em Futurama, nos Simpsons e em vários outros desenhos, todos eles têm uma conotação em comum. Aqui outro exemplo do cientista representado em outros filmes de animação, como por exemplo Tá Chovendo um Hambúrguer, Jimmy Neutron. Todos eles apareceram aí enquanto cientista representado de uma maneira alegórica. Tem muita coisa em comum aí nos cientistas. Outros filmes que o professor, a professora pode utilizar são filmes aí mais, digamos assim, pops, como Jurassic Park, Jurassic World. E aí aparecem aqui exemplos para vocês de diversos, nos quais o professor e a professora nós podemos conversar com nossos estudantes, vendo essas imbricações entre arte e ciência. Então, logo em seguida, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do nosso livro-texto base, do nosso artigo base, que vem falando um pouco sobre essas relações entre arte e ciência, tendo como base
Bem-vindo de volta, estudantes de Instrumentalização 5. Então, o nosso livro-texto, melhor dizendo, nosso artigo-texto base, a gente compreender um pouco mais essas relações entre arte e ciência, é um texto publicado aí na revista da SPM em 2016, por colegas de vocês, que se intitula O Estúdio Mussi como Espaço de Encontro e Encantamento. E o Mussi, ele funciona como se fosse, aqui para nós da UFC, uma espécie de laboratório de mídias digitais, educação e ensino. Então, ao longo desse texto aqui acadêmico, ele aparece aqui de um formato um pouco diferente. Talvez muitos de vocês achem, inclusive, incomum, com o passar aqui das poucas páginas que tem esse texto, que ele aparece de uma maneira um pouco mais livre a sua conotação e exploração, mas sem deixar de ser um texto acadêmico. Então, ele se aproxima de um ensaio, porém, ele traz aí consigo uma característica de um compartilhamento de experiências através de narrativas e experiências de vida de colegas aí que vivenciaram o curso de Ciências Biológicas e encontraram aí um espaço no qual eles pudessem estar privilegiados sobre essas temáticas. Então, a parte inicial fala um pouco sobre os currículos, tema que nós já conversamos e que vocês certamente vão encontrar aí alguma ligação àquilo que nós vimos na primeira parte da disciplina, falando sobre as teorias de currículos, os currículos vistos aqui no plural. E à medida que isso vai aparecendo, os colegas de vocês, os autores, as autoras do trabalho, eles vão trazendo um pouco sobre as suas próprias experiências ao longo da graduação ou pós-graduação e vendo como é que eles se encontraram dentro desses espaços. E especialmente aí, o que é de destaque? Que ao se ter dentro da formação de professores e professoras o contato com essas experiências que misturam arte e ciência, eles puderam se encontrar de uma maneira mais propriamente dita com fazer-se professor, fazer-se professor. Eles ficaram mais abraçados com essa visão. Então isso aparece especialmente aí no tópico intitulado Navegar por entre mapas desejantes e trilhas cambiantes, nos quais aí os colegas de vocês vão começar a fazer esses relatos a respeito daquilo que despertou a vivência dentro do Mussi nas suas atividades curriculares. E essa parte continua no tópico seguinte, intitulado Dos Ecótomos e Boemias. Do mesmo modo, os colegas de vocês vêm continuar aí a trazer para a gente essas suas experiências, ou melhor dizendo, como eles se sentiram ao desenvolver atividades dentro do Mussi. Então, isso é uma visão interessante. Eu tenho certeza que vocês vão se achar representados e representadas. E não deixem de fazer a leitura desse texto, desse material, porque é a partir dele, especialmente aqui uma temática específica, que é a chamada fabulografia, que vai ser importante para que a gente possa aí compreender um pouco melhor o trabalho, a atividade que é solicitada para vocês dentro dessa temática, que é a criação de uma fotografia autoral e, associado a essa fotografia autoral, a produção da fabulografia de vocês. Então, vocês precisam ler esse material para compreender o que se trata a fabulografia. E ao longo dos nossos próximos encontros, eu vou estar trazendo para vocês aí uma descrição mais específica a respeito dessa atividade que nós vamos desenvolver dentro da nossa disciplina. Então agora, curtam, se divirtam aí com esse material, com essa leitura saborosa que é esse texto. Então ele é um texto curtinho, por favor não deixe de fazer a leitura desse material. A gente se vê então nos próximos encontros.